É engraçado, né, cara? A cara de pau desses esquerdistas é impressionante. Bom, mas para não falarem que sou eu aqui que estou inventando fake news contra o santo Janones aqui, vamos colocar mais um vídeo aqui na Globo News. Essa questão de esquerda e lembrar que quando bem jovem e por um longo período de 9 anos, o senhor foi filiado ao PT. Nós estamos falando do período 2003-2012. O partido estava no poder federal, era oposição branda, eu diria, no seu estado, Minas Gerais. De lá para cá, o senhor saiu, foi para o PSC, foi para o Avante quando concorreu a deputado, e eu já vi o senhor se referir negativamente ao PT como uma seita. Eu queria entender o que levou o senhor ao partido lá atrás e como é que o senhor formou a opinião que o senhor tem hoje. Eu fui levado ao partido pela defesa das minorias, pela defesa dos mais pobres, pela defesa dos trabalhadores, pela defesa de um Estado mais forte para quem realmente precisa do Estado, porque quem tem muito poder, né, a frente parlamentar da agropecuária, os grandes investidores, eles precisam só que o Estado não os atrapalhe. Eles não precisam que o Estado estenda diretamente a mão para eles. Quem, de fato, mais precisa do Estado são as pessoas mais vulneráveis, a classe média, os mais pobres e etc. E o PT defendia isso. Só que, em algum momento, o PT abandona essa bandeira. Ué, como é que é? Vamos ver aqui o que aconteceu? O Estado estenda diretamente a mão para eles. Quem, de fato, mais precisa do Estado são as pessoas mais vulneráveis, a classe média, os mais pobres e etc. E o PT defendia isso. Só que, em algum momento, o PT abandona essa bandeira. Em algum momento, o PT abandona essa bandeira de defender os mais pobres, os mais vulneráveis, até a classe média aqui, né? Ele coloca. Ou seja, na opinião do Janones, PT defende só os ricos, só a burguesia, né? Não é à toa que foram as classes mais privilegiadas e os chamados intelectuais de esquerda, né? A esquerda caviar, que mais votaram no PT no Brasil. O PT esquece isso. E ele começa a caminhar junto com os banqueiros, ele começa a caminhar junto com o sistema financeiro, e nesse momento há esse rompimento ideológico, vamos chamar assim, meu, com o Partido dos Trabalhadores. Eu não mudei de lado, o PT mudou de lado. Ué, olha só, não, eu gosto de ouvir de novo, para as coisas ficarem bem claras, né? E etc. E o PT defendia isso. Só que em algum momento o PT abandona essa bandeira. O PT esquece isso. E ele começa a caminhar junto com os banqueiros, ele começa a caminhar junto com o sistema financeiro. O PT começa a caminhar junto com os banqueiros e junto com o sistema financeiro. Por coincidência ou não, são justamente os banqueiros e o sistema financeiro que hoje financiam as pesquisas eleitorais que sempre mostram Luiz Inácio Lula da Silva na frente e que também, lógico, sempre foram os maiores doadores de campanha do PT. E nesse momento há esse rompimento ideológico, vamos chamar assim, meu, com o Partido dos Trabalhadores. Eu não mudei de lado, o PT mudou de lado. E agora ele mudou de lado de novo. Muda de lado, outro de ladinho, mais um ladinho. O Janones tem cara de que gosta de fazer esse troca-troca, vamos dizer assim, né? E a minha definição do PT como uma seita vem da minha vivência lá. Eu fiquei lá dentro 9 anos, como você muito bem colocou. E ali você não tem, por exemplo, o espaço de debate que eu tenho hoje no Avante, onde eu posso votar contra a orientação do meu partido. Claro que existe um debate, existe uma discussão, mas eu não sou punido por votar contra o partido. Ou seja, o partido exerce dentro da legenda a democracia que ele prega lá fora. Ao contrário do PT, que pelo visto, né, entende que você não deve dar o exemplo. Então, não. Olha só, o PT não é democrático, segundo o Janones, mas é engraçado, eu achava que o PT era o único partido democrático do Brasil, pelo que eles tanto pregam e tanto falam. E aí vem o Janones aqui, o cara que é coordenador da campanha digital do Lula, do ex-presidiário, e está prestes a ser caçado novamente, né, justamente por propagação de fake news contra Bolsonaro, dizendo que o PT não é um partido democrático. É muito estranho, né? Agora, é engraçado, né, que outra fake news postada pela esquerda o tempo todo é relacionada ao tal orçamento secreto. Para quem ainda tem dúvidas sobre o orçamento secreto, na verdade, esse foi mais um nome inventado pela mídia, inventado pela esquerda e tentado ser colado, e foi, né, colado ao Bolsonaro sem
motivo nenhum. Bolsonaro vetou o tal orçamento secreto, até porque esse dinheiro, é o orçamento do relator, né? Ele tira poderes do poder executivo, ou seja, ele reduz o orçamento do governo federal e transfere bilhões para as mãos dos deputados e senadores. Então, Bolsonaro foi contra esse orçamento. Quem votou no orçamento secreto, no suposto orçamento secreto, foi justamente os deputados e senadores do PT. E o último voto, que foi o fiel da balança, que determinou realmente a execução do tal orçamento secreto, foi justamente de um senador do PT. E agora, né, nós estamos vendo aí pessoas, empresários ligados ao PT sendo presos por desviar dinheiro do suposto orçamento secreto. Orçamento secreto, ele é uma prerrogativa do presidente da Câmara e do presidente do Senado. O presidente da República não tem nada a ver com isso. Porém, Janones espalha fake news o dia todo falando que Bolsonaro tem um suposto orçamento secreto, que ele compra o Congresso com tal do orçamento secreto e tentando ainda relacionar o orçamento secreto com o mensalão, que foi o verdadeiro crime do PT. Agora vamos ver aqui a opinião do Janones sobre o orçamento secreto. O senhor participa do orçamento secreto? Eu não participo do orçamento secreto. Primeiro que não existe orçamento secreto, né? O orçamento secreto é como era antes, que o ministro pegava e dava só para os apaniguados dele, para quem ele queria. Mas, cara, eu tô vendo o Janones falando que não existe orçamento secreto e o que existia orçamento secreto era antes, no tempo do PT, quando o ministro determinava para quem ia o dinheiro. Olha só. Orçamento secreto? Eu não participo do orçamento secreto. Primeiro que não existe orçamento secreto, né? O orçamento secreto é como era antes, que o ministro pegava e dava só para os apaniguados dele, para quem ele queria. Hoje quem faz isso é o Congresso Nacional e não mais só os ministros. Não mudou nada, era uma porcaria e continua uma porcaria. Todo mundo condena o orçamento secreto. Eu também condeno, a maneira que é agora. Está sendo publicizado esse orçamento, que tem 36 bilhões... Está sendo publicizado como era antes. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Era pior. Hoje, pelo menos, a imprensa tem acesso. A imprensa bate, o STF responde, e a gente nessa discussão idiota de achar que só tem dois lados, vamos ficar sobre a rúbrica do orçamento secreto ou vamos voltar igual era? Eu faço a diferença no meu mandato. Eu não roubo, eu não recebo propina, eu não tenho orçamento secreto, eu não me vendo para a quadrilha do PT, eu não me vendo para a quadrilha do PT. Quando o PT aparelhou a máquina pública, ele fez isso, ele criminalizou. Por isso ele ficou no poder 16 anos, aparelhando o Estado, beneficiando os apaniguados. Essa quadrilha que assaltou o Brasil durante 14 anos. Um forte abraço! Eu adoro esse meme do Bolsonaro. Pessoal, olha só, eu sei que nós já estamos há 14 minutos aqui, mas eu vou colocar de novo esse vídeo. Eu quero assistir de novo. Quem não quiser, não precisa assistir de novo. Eu quero assistir porque é impressionante. Olha só, o coordenador da campanha digital do Lula, olha o que ele fala. Não participo do orçamento secreto. Primeiro que não existe orçamento secreto, né? O orçamento secreto é como era antes, que o ministro pegava e dava só para os apaniguados dele, para quem ele queria. Hoje quem faz isso é o Congresso Nacional e não mais só os ministros. Não mudou nada, era uma porcaria e continua uma porcaria. Todo mundo condena o orçamento secreto. Eu também condeno, a maneira que é agora. Está sendo publicizado esse orçamento, que tem 36 bilhões... Está sendo publicizado como era antes. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT tinha acesso a isso. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Era pior. Hoje, pelo menos, a imprensa tem acesso. A imprensa bate, o STF responde. Quer dizer, o Janones está falando que hoje não tem orçamento secreto, que é tudo público, que a imprensa tem acesso, que o STF tem acesso, que a esquerda bate em todo lado, né? E que no tempo do governo do Lula, que era uma roubalheira. Esse é o cara que está sentadinho no colo do Lula
com um papelzinho de reclamação do Reclame Aqui e uma lata de leite condensado na mão. E a gente, nessa discussão idiota de achar que só tem dois lados, vamos ficar sobre a rúbrica do orçamento secreto ou vamos voltar igual era? Eu faço a diferença no meu mandato. Eu não roubo, eu não recebo propina, eu não tenho orçamento secreto, eu não me vendo para a quadrilha do PT, eu não me vendo para a quadrilha do PT. Quando o PT aparelhou a máquina pública, ele fez isso, ele criminalizou. Por isso ele ficou no poder 16 anos. Aparelhando o Estado, beneficiando os apaniguados. Essa quadrilha que assaltou o Brasil durante 14 anos. A quadrilha que assaltou o Brasil durante 14 anos. Essa é a definição do Janones sobre o PT, sobre os tempos do governo Lula e governo Dilma Rousseff. Eu não preciso dizer mais nada. Acho que o Janones já disse tudo para nós, né? Após a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. A relação com o Odebrecht não se dava dessa maneira, por isso ele ficou surpreso com a forma com que o Emílio abordou no final de 2010. Não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. E envolvia uma reserva de 300 milhões de reais. Certo. O presidente Lula me procurou. Eu ficaria surpreso também. Eu não estranhei a surpresa do presidente, mas ele não mandou eu brigar com o Odebrecht. Ele mandou eu recolher os valores. Achando que ia ter uma discussão, uma briga com a dona Marisa, mas na verdade tive uma briga com o Dr. Bunlai e o Dr. Roberto Teixeira, que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal. E acho aqui, doutor, que do ponto de vista deles, que são homens de negócio, era normal. Então, não estou aqui criticando as pessoas, não. Do ponto de vista de negociadores, de pessoas de negócio, comprar, alguém pagar, alguém pôr outro para pagar, tá? Isso no mercado ocorre. Mas no conjunto era um ilícito grave aquilo. No conjunto, considerando a pessoa do presidente Lula, o governo, o Odebrecht, o Instituto Lula, aquilo era uma fratura exposta, era um convite à investigação. Né? Diretoria de Serviços, o PT, na diretoria internacional, o PMDB, e na diretoria de abastecimento, o PP, se desenvolveu uma relação de intenso financiamento partidário de políticos, pessoas, empresas, né? Então esse foi um ilícito crescente na Petrobras, até porque as obras cresceram muito e com elas os ilícitos. A gente falou, foi a primeira vez que ele falou dessa maneira, tão direta. Mas ele falou, olha, eu chamei vocês aqui porque o pré-sal é o passaporte do Brasil para o futuro, é o que vai nos dar combustível para um projeto político de longo prazo no Brasil. Ele vai pagar as contas nacionais, ele vai ser o grande financiador das contas nacionais, dos grandes projetos do Brasil. E eu quero que o Gabriele faça as sondas pensando neste grande projeto para o Brasil. Mas o Palocci está aqui, Gabriela, porque ele vai lhe acompanhar nesses projetos para que eles tenham total sucesso e para que ele garanta que uma parcela desses projetos financie a campanha desta companheira aqui, a Dilma Rousseff, que eu quero ver eleita presidente do Brasil. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, ele diz respeito a mim, sim. Ele nunca me chamou por esse nome, nem ele, nem o doutor Emílio, mas não sei porque ele escolheu essa alcunha. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e Itália que não diz respeito a mim.
Eu sei que não diz respeito a mim, pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. O senhor identifica nesses e-mails dos autos, agora em contato com eles, que não se referem a mim. E os que se referem a e-mails com a expressão italiana que se referem ao senhor? Sim. Há alguns que se referem a mim. Então, essa foi uma afirmação que o senhor fez na outra ação. Eu quero saber por que é que o senhor mudou a versão hoje e contou algo diferente. Não, eu não mudei, eu nunca operei, eu disse naquela oportunidade que nunca operei doações, continuo a dizer, nunca operei doações, nunca fui buscar dinheiro em empresas, mas sabia que o dinheiro era depositado nos partidos, entregue em malas. Eu não Aqui fiz o essa senhor operação, disse que era para procurar o tesoureiro. Isso. Que o senhor, normalmente eram os tesoureiros disse, que nunca faziam tratei. A frase é nunca tratei. Não sei tá se eu neguei. hoje. Pode ser que eu não esteja falando exatamente a mesma palavra. Mas eu digo hoje, eu nunca cheguei para uma empresa e falei, o senhor pode pagar no exterior tal pessoa? Eu nunca falei isso. Porque não me cabia discutir como a empresa ia pagar. Mas eu várias vezes pedi para a empresa, o senhor pode fazer a doação de 50 milhões para a campanha do presidente tal, da presidente tal? Isso eu fiz várias vezes. E sabia que os tesoureiros depois iam lá e faziam pagamento, listos e listos, caixa 1, 2... muitas vezes era caixa 1 para simular pagamento legal, mas a origem do dinheiro era ilegal. Um exemplo bom é na campanha de 2014. A campanha de 2014 teve duas características. Foi a campanha que mais teve caixa 1 e foi uma das campanhas que teve mais ilicitudes. Certo. Por quê? Porque o crime se sofisticou no campo eleitoral. As pessoas viram que o problema é o caixa 2, então vão transformando progressivamente tudo em caixa 1. Só que a ilicitude está fora do pagamento. É a origem criminosa dos valores. Esse é o ponto. O senhor fez uma afirmação aqui muito clara. Eu nunca tratei. Então, eu pergunto, o senhor hoje muda a versão por conta da negociação da sua delação premiada? Não, como esclareceu o senhor promotor, doutor Welter, eu não tenho um acordo de delação premiada. O senhor tem uma negociação em curso? Tenho tratativas, isso é um assunto que está a cargo dos meus advogados, eu confio no trabalho deles, são advogados de alta qualificação, com experiência no setor, e confio que eles estejam fazendo o melhor dentro da lei, olhando maneiras de contribuir com a justiça, que é a minha vontade, e maneiras de obter benefícios, que também é minha vontade. Acho que há um conjunto de situações que a Operação Lava Jato identificou, que eu confesso para o senhor doutor, né, então, por um tempo tentei ajudar que essas investigações não andassem. Hoje eu acho que melhor que elas se esclareçam e a gente tente com isso melhorar as coisas.